Será que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é um plágio do livro Mentiras Genuínas da Nora Roberts? Essa foi uma polêmica que deu um burburinho aí no começo do ano, mas eu ignorei completamente quando ela surgiu e pensei, não quero saber disso agora. Porém, eu estava aí num mês aí meio estranho de leituras e eu acabei sabendo que seria lançada uma nova edição de Mentiras Genuínas da Nora Roberts com esta capa. Daí eu pensei, não, né? Não. Alguma coisa tem aí. Então eu resolvi ler Mentiras Genuínas da Nora Roberts pra saber se o rumor aí, se o babado era verdade. De fato, gente, quando a gente fala de sinopse, elas são muito parecidas. Qual é a sinopse de Mentiras Genuínas? Mentiras Genuínas vai contar a história da Eve, que é uma atriz de muito sucesso que já tá nos seus 60 e poucos anos e que resolveu contratar uma biógrafa para escrever a biografia dela com um ponto de vista dela e contar. Vou colocar várias verdades aí no ventilador para que todo mundo saiba quem ela de fato foi. E nisso ela vai contar vários segredos de muitas pessoas, dos vários maridos que ela teve, de como ela iniciou nessa carreira. Ela realmente vai querer falar sobre o que aconteceu. Então ela contrata essa biógrafa que vem morar com ela e ao longo das entrevistas e tal, ela vai contando, só que essa biógrafa vai poder entrevistar outras pessoas e tal, só que as pessoas não querem que esses segredos sejam revelados, então o livro vai mais para um lado de mistério, já que tem muita gente ali com o rabo preso por causa do que a Eve pode contar. E qual é a história de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo? A Evelyn quer conceder uma última entrevista contando todos os bafos de que ela passou aí dos 7 maridos dela, de como foi a vida dela, para uma jornalista específica, que ela também escolhe, assim como a Eve de Mentiras Genuínas escolhe a biógrafa dela. Ela quer contar tudo nessa única entrevista que ela vai dar para essa pessoa especificamente. E ela também é uma atriz muito famosa, que foi casada diversas vezes, tem diversos segredos para contar e agora ela vai contar tudo. Bom, sinopses muito parecidas. Então a gente tem essa atriz que quer contar a sua história, Eve e Evelyn. A gente tem essa característica que ambas escolhem quem vai escrever sobre essa história. A Eve escolhe a Júlia, que é uma biógrafa, e a Evelyn escolhe a Monique, que é uma jornalista aí, início de carreira, bem desconhecida. Ninguém entende por que ela escolheu a Monique, né, pra contar, pra fazer essa entrevista. As duas personalidades são bastante parecidas, de serem pessoas que tiveram vários maridos, que elas quiseram viver a vida delas, que elas lutaram muito pra conseguir o espaço delas na mídia, e também tiveram que engolir muita coisa pra chegar onde chegaram. E isso realmente me assustou. Quando eu fiquei sabendo dessas semelhanças na sinopse, eu pensei, não é possível, Taylor Jenkins Reid. Eu achei que tu nunca fosse me decepcionar desse jeito. Eu fiquei com muito medo, gente. De fato, eu fiquei com muito medo de realmente se ser uma cópia. Afinal, o livro da Nora Roberts foi lançado em 1991. Então eu li o livro e pesquisei algumas coisas para chegar num veredito de se eu acho que foi um plágio ou não. Ao longo do livro, a gente percebe que as histórias têm tons diferentes. O livro da Nora Roberts é um livro de mistério, que nos apresenta um prólogo em que a atriz morreu, a Eve morreu, e quem tá sendo acusada de matá-la é a Júlia, a biógrafa. Então esse prólogo já apresenta a gente uma situação totalmente diferente. E ao longo do livro a gente vai descobrir que várias pessoas podem ter matado a Eve, várias pessoas teriam motivos, então a gente, enquanto ela vai contando as histórias e a história vai se desenrolando, a gente tem, né, esse perfil de mistério e que a gente começa a desconfiar de todo mundo, até que a gente chega no final e entende todo o motivo, mas a gente já sabe, e é nesse caminho que a história vai, uma história de mistério, apesar de ter lance, assim, mais de romance, porque apesar de eu não ter lido nenhum livro da Nora Roberts, eu sei que ela tem essa pegada mais de romance adulto. Já no livro Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente também tem essa atriz que quer contar a história, mas ela quer contar a história pra ela contar a imagem dela. Ela ter essa voz, né? Porque em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo a gente tem muito essa coisa da mídia, de como a mídia falou sobre ela durante todos esses anos, contou a história dela e várias decisões que ela teve que tomar ao longo da vida, foi principalmente influenciada sobre como a mídia ia levar isso em consideração, o que a mídia falava dela e o que ela poderia deixar a público que não teria problema, sabe? Então, muitas coisas ela deixou em off justamente porque ela sabia que a mídia ia desvirtuar. Então, toda a trajetória dela tem muito impacto de como a mídia
enxergou ela desde o começo e como a mídia era extremamente machista. E ainda é machista, né? Então, ela quer contar a sua versão da história, quer conceder essa última entrevista justamente para que ela tenha o poder, a voz, né? Agora que tá surgindo o livro da Britney, a gente percebe que isso é uma característica bem importante, né? Então, a história da Nora Roberts é como ela quer contar a história, mas tem muita gente que não quer que ela conte essa história. E a história da Evelyn Hugo, ela querer contar essa história porque por muito tempo a mídia contava a história dela. Outra diferença é que muita gente me perguntou, será que isso vai ser igual a questão de ser hétero e sáfico? Não, gente, o livro da Nora Roberts é extremamente hétero, tá? É muito, muito, muito. Na verdade, a característica dos livros lançados nessa época é assim, que não tem representatividade nenhuma e a gente vê durante a narrativa várias questões de que hoje não seriam bem aceitas, as formas como eram faladas e tal, hoje ficaria bastante problemático, mas era algo da época, né? A gente tá falando de 1991, então era algo muito comum na época, mas que a gente, sabe, incomoda por a gente ler aquilo, a gente sabe que é uma característica daquele tempo e então não tem representatividade tanto assim no livro, na verdade não tem quase nada, e ainda a forma como ela tem algum tipo de diversidade ainda é meio estereotipado, sabe? Como era na época. Já a Evelyn Hugo não, né? A Evelyn Hugo a gente já sabe que tem romance sáfico e tal. Uma coisa que eu acho que pesou um pouco na escrita de Mentiras Genuínas é que é um livro de muitas páginas, a gente tem mais de 600 páginas. E eu esperava que com essa quantidade de páginas a gente fosse ter uma visão muito profunda da Eve, né? Da personagem principal, que é a atriz. Mas o livro não se preocupou com isso. Na verdade, apresenta tantos e tantos e tantas pessoas envolvidas, tantos personagens, que eles são narrados de forma muito superficial e a gente até se confunde, sabe? São tantos personagens que a gente não sabe mais o que esse personagem tem a ver com ela, por que ele tá ali, aonde que ele apareceu primeiro. São muitos personagens e apesar de ter muitas páginas, não acho que eles são desenvolvidos, sabe? A gente, quando eu paro pra pensar assim, pra onde que foram todas essas páginas, sabe? No começo, ali no primeira parte, primeiros 50%, eu li muito, muito rápido. Realmente eu tava bastante curiosa. Mas depois dos 50% até o final, a história se perdeu pra mim, assim, e demorou um pouco pra eu voltar pra história. Lá pro 80%, daí fiquei curiosa de novo, sabe? Então eu acho que a história se estendeu demais no que ela estava tentando contar ali. Eu acho que tem muita coisa desnecessária no livro e acabou prejudicando um pouco o meu interesse pela leitura e me prender ali. Apesar de eu achar que é uma história bastante interessante. Mas eu acho que a quantidade de páginas, a quantidade de coisas que foram contadas, assim, que não foram muito relevantes. Tem muita coisa repetitiva também, muita coisa repetitiva no livro, então me deixou meio desanimada nesse quesito. Já a Evelyn, né, a gente tem, acho que tem um pouco, não lembro muito bem, mas não chega a 400 páginas, eu acho, né, ou fica ali em torno de 400 páginas, né. A história da Evelyn acaba sendo mais envolvente, porque eu acho que essa é uma característica da Taylor Jenkins Reid, ela é uma ótima contadora de histórias, ela é perfeita nisso. Eu acho que ela sabe encontrar os melhores formatos pra contar a história que ela quer. E em Evelyn, ela quer que seja de fato uma entrevista. Então a gente tem pedaços de reportagens. Ela quer que a mídia, né, faça grande participação nisso, tenha grande influência. Então a gente tem as reportagens, a gente tem comentários de reportagens, a gente tem a conversa em si da Evelyn com a Monique. E quando ela vai contar essa história, a gente fica totalmente imerso nessa história, algo que não tá tão presente no livro Mentiras Genuínas. Ela conta a história, mas a gente não tem tantos detalhes daquela história, os sentimentos acabam sendo só contados e não mostrados, então a gente tem um pouco mais de dificuldade de se envolver com a história da Eve do que com a Evelyn. A Evelyn, a gente não é à toa que quando a gente termina de ler o livro, parece muito real, porque de fato a Taylor é muito boa em contar histórias. Agora vamos lá, será que foi cópia? Será que foi um plágio? E aí vem o meu veredito, gente. Eu acho que não. E eu vou explicar por que eu acho que não. Fui pesquisar, né, matérias sobre ambos os livros. É claro que sobre Mentiras Genuínas eu não achei muita coisa, mas teve bastante, né, material de imprensa sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo.
E em vários momentos, a Taylor fala sobre as suas inspirações. E isso acontece com todos os livros dela, que ela, de fato, se inspira em pessoas reais. E acho que é por isso que fica tão real a história dela. E ela fala diversas vezes que ela se inspirou em Elizabeth Taylor, né? Pela quantidade de maridos que ela teve, o quanto ela foi julgada por isso. Inclusive, na parte de trás do livro, se eu não me engano, tem um quote falando sobre comparar, né, a Evelyn Hugo com a Elizabeth Taylor, mas tem uma inspiração específica que casa muito com ambas as histórias, que é a história da Ava Gardner, ou Ava Gardner. Eu acho que isso deu a ideia tanto para Nora Roberts quanto para Taylor. A Taylor fala que a ideia que ela teve de Evelyn Hugo foi quando foi lançado o livro da Ava Gardner, que conta todos esses segredos que ela tinha. Se não me engano, é Ava Gardner, a Conversa Secreta, alguma coisa assim, que foi um livro que só foi lançado depois que ela morreu. E nesse livro ela conta a história, né, de várias pessoas que se envolveram na vida dela contra a versão dela. E a Taylor ficou bastante intrigada em como ela contou, né, porque ela contratou uma pessoa pra contar a história dela, e isso foi em 1980. Ela teve essa conversa com esse escritor em 1980. Só que na época, as pessoas que estavam envolvidas com ela não ficaram muito felizes. Ia sair esse livro, né, que era essa versão que ela queria dar sobre a vida dela. O Frank Sinatra falou: não quero que você conte a história. Não quero. O que você quer pra que você não conte? Porque na época ela falou que ou ela escrevia esse livro, ou ela teria que vender as joias dela, porque ela tava precisando de grana. Ela tava escrevendo o livro, só que o Frank Sinatra não queria que as coisas viessem à tona, então ele foi lá e pagou pra não ser publicado esse livro. Então todo o material de entrevistas, fitas e tal, ficou guardado até 2013, quando esse livro foi publicado. Então eu acho que a Nora Roberts se baseou no que aconteceu em 1980, a Ava queria contar a história dela, mas pessoas em volta dela não queriam que essa história fosse contada, e eu acho que é daí que ela tirou a história da Eve para o livro Mentiras Genuínas, que foi publicado em 91, então ali a gente tem um tempo específico. Já a Taylor teve a inspiração quando o livro foi lançado, e daí ela leu o livro e começou a saber tudo o que estava acontecendo. Porque muita coisa que tem no livro da Taylor são coisas referentes às coisas que ela contou, os segredos que ela contou. E muita coisa do livro da Nora Roberts tem a ver com o que saiu na mídia sobre aquilo. Esse interesse dela contar a história e pessoas não quererem que ela contasse essa história. Então a Nora Roberts criou esse mistério em cima desse suspense, do que será que ela estava guardando e que as pessoas não queriam que descobrissem, e criou o suspense dela, e a Taylor criou o romance dela baseado nesses segredos. E isso fica bastante claro quando a gente vai pesquisar a vida da Ava Gardner, porque tem várias coisas parecidas, assim, com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, até o romance com uma amiga. Então, assim, eu não acho que foi plágio. Eu acho que as duas, na verdade, tiveram inspirações na Ava Gardner, especificamente, apesar da Taylor depois falar de outras inspirações que ela teve em pessoas muito famosas, também em atrizes muito famosas. Ambas beberam da mesma inspiração e desenvolveram histórias diferentes sobre cada momento que isso estava vindo à tona. A Nora Roberts, ali nos anos 80, para publicação em 91, e a Taylor Jenkins Reid, depois da publicação em 2013 desse livro da Ava Gardner. Então, assim, eu não considero plágio, eu considero que se inspiraram na mesma história. Eu vou deixar um link pra vocês aí embaixo de uma entrevista da Taylor, que ela fala de todas essas inspirações, e também vou deixar aqui embaixo um vídeo que eu assisti sobre a Ava Gardner, que eu não conhecia, tá? Que eles falam sobre como foi a vida dela e como teve esse livro. Ela escreveu outras biografias e autobiografias que contam muito sobre como será que deu essa inspiração, sabe? A gente começa a pensar, analisar como se deu essa inspiração tanto para Nora Roberts quanto para Taylor Jenkins Reid. E outra coisa que reforça essa minha posição sobre não ser plágio, gente, é que se fosse, provavelmente a Nora Roberts já teria colocado a Taylor Jenkins Reid na justiça, porque a Nora Roberts, ela realmente, quando ela enxerga isso, ela procura os seus direitos e coloca e vai atrás mesmo. A gente já teve até um episódio que uma vez ela acusou uma brasileira de plágio e ela foi atrás e tal. Então a Nora Roberts tem esse perfil, sabe? Já é comum a gente ver essas notícias aí ao longo dos anos de que ela realmente, quando ela via que era plágio de uma história dela, ela ia atrás. Depois de saber dessa inspiração da história da Ava Gardner, a gente percebe que até o nome, provavelmente, por isso que são parecidas. Porque Ava Gardner, ou Eva Gardner, é muito parecida com Eve, e é muito parecido com Evelyn, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, tá, gente? Não acho que foi plágio. Eu nem querer passar pano pra Taylor Jenkins Reid, apesar de eu ser muito fã dela. Mas eu acho que realmente elas bebem da mesma fonte.
tá? Eu não acho que seja... Foi algo, eu vi isso no livro da Nora Roberts, então eu vou contar a história, principalmente quando a gente vai ver as outras inspirações da Taylor para as outras histórias, sabe? Então ela realmente estuda as pessoas. E na entrevista que eu vou deixar aqui embaixo, também tem outras pessoas que ela se inspirou para coisas específicas do livro. Então por isso que eu confio muito nessa integridade que ela tem, por isso que eu acho que não foi um plágio. Mas de fato, quando a gente lê a história só pela história, a gente pode fazer alguns julgamentos, mas quando a gente vê o contexto de quando essa história foi publicada, quais são as inspirações reais e como essas pessoas, né, serviram para características de cada livro e o que estava acontecendo na época, a gente percebe que talvez não seja bem assim. E isso me deu um chacoalhão, gente, para que eu vá atrás do contexto de cada livro, que era algo que eu costumava fazer só com coisas muito específicas, mas eu acho que a gente fica numa discussão muito superficial, principalmente quando a gente compara livro por livro, ou, não sei, acho que deixa a nossa discussão, as nossas percepções sobre algumas coisas muito rasas, e às vezes a gente vai fazer julgamentos que não são verdadeiros, porque de fato a gente não foi atrás, sabe? Então, se eu tivesse só lido os livros, talvez eu chegasse num momento em que, a Taylor provavelmente se inspirou nisso aqui, e não deu crédito, sabe? Mas a partir do momento que eu fui pesquisar mais a fundo, principalmente conhecendo a história da Ava Gardner, eu penso, realmente, elas se inspiraram na mesma pessoa, não necessariamente foi cópia de um livro ou do outro. E daí fica a questão de vocês também tirarem as próprias conclusões. Como eu disse, eu vou deixar os links aqui embaixo, também vou deixar os links pros livros. E eu tô feliz que a minha percepção, a análise que eu fiz mantenha a Taylor no mesmo patamar que eu sempre tive dela.